Olá, eu sou o professor Marcelo Roseira e esse é o canal Matemática de Pai para Filho. Nós estamos resolvendo alguns exercícios aqui, tentando mostrar para vocês a aplicação de fórmulas que estudamos quando fizemos a revisão de um dos temas da geometria analítica, o ponto médio. Então vamos dar sequência a esse trabalho, resolvendo mais um exercício tratando desse assunto. Ok? Vamos para a nossa tela então, onde podemos encontrar mais um exercício, como disse, sobre o tema ponto médio. O problema diz assim: dois vértices opostos de um quadrado ABC são os pontos A de coordenadas 2 e 5 e o ponto C de coordenadas 2 e 9. Abscissa 2, ordenada 5 para o ponto A e abscissa 2 e ordenada 9 para o ponto C. Obtenha os outros vértices. Então, trata-se de um problema em que, do quadrado, né, que está no enunciado, nós temos dois vértices opostos, ou seja, na verdade, a diagonal desse quadrado. E o objetivo da questão é verificar se você sabe trabalhar com esses conceitos e especialmente a fórmula, né, se for o caso, do ponto médio, para poder encontrar então os vértices que não foram dados pelo enunciado, os vértices B e D. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha nesse problema. Eu já recomendei diversas vezes aos nossos alunos que deem uma olhadinha num site, né, num sistema. É possível até você fazer o download desse aplicativo, né, desse software, que é do GeoGebra. Ele pode nos ajudar não apenas na solução de vários problemas de geometria analítica ou até mesmo, né, apenas para validar se a sua solução, se a sua resposta ela está correta. Então, todos os recursos da geometria você vai encontrar lá no GeoGebra e poder inserir as informações, os pontos, as retas, para verificar se aquilo que você imagina como solução, se aquilo está correto e se a tua resposta foi obtida como você imaginava. Tá bom? Então, eu vou colocar na tela aqui a visualização desse sistema, tá? Para que a gente possa visualizar onde encontrar esses pontos, né, que nos interessam. Eu já tinha colocado aqui os pontos A e C, tá? Repetindo, o ponto A de coordenadas 2, 5 e o ponto C de coordenadas 2, 9, ok? Há uma reta que eu tracei aqui, que muito nos ajuda, tá? Que é a reta y igual a 7, tá? Você pode dar entrada com essa informação aqui, nesse painel, e traçar essa reta auxiliar passando pelo ponto y igual a 7. Por quê? Por que dessa informação aí no y igual a 7? Deixa eu capturar essa tela aqui e levar lá para o nosso quadro, né? Apenas esse pedacinho aqui, que é o pedacinho que nos interessa, nas proximidades aqui do nosso quadrado, tá? E aí vai ficar simples da gente perceber o porquê da importância dessa posição da reta y igual a 7. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para baixo. O que acontece? As coordenadas, né, dos pontos dados pelo problema, né, do ponto A, como disse, 2 e 5. 2, 5. E do ponto C, 2, 9, nos mostram, né, que essa diagonal, na verdade, ela está na vertical, né, tendo em vista que as duas informações referentes às abscissas dos pontos A e C, elas são rigorosamente iguais. Então, significa dizer que esses pontos eles estão na mesma horizontal e então a nossa diagonal está na horizontal. O que acontece? Se você pensar no ponto de encontro das diagonais, né, que seria esse ponto aqui, ó,
ele é o ponto médio da diagonal AC. Então, eu vou chamar ele de M, e nós podemos, então, calcular as coordenadas desse ponto M. Ou seja, x de M será igual. Eu vou colocar já direto os valores, né? Ou seja, será o x do ponto A, que é 2, mais o x do ponto C, que também é 2, dividido por 2. Ou seja, uma continha que, na verdade, eu não precisaria nem fazer, porque, ora, se a diagonal inteira é uma vertical, é claro que o ponto M também vai estar nessa vertical, o que esse resultado também nos confirma isso, né? Ou seja, o x do ponto M igual a 2. Se você calcular o y do ponto M, e daí vem a importância daquela reta passando pelo y igual a 7, você vai perceber que o y do ponto A igual a 5, mais o y do ponto C igual a 9, sobre 2. Usando também aí a fórmula do ponto médio, ou seja, 5 mais 9, 14, divide por 2, 7. Então, em primeiro lugar, né, cabe registrar que as coordenadas daquele ponto M ali são dadas pela abscissa 2 e ordenada 7. Então, ponto de coordenadas 2, 7. Se eu quiser, eu posso até registrar essa informação ali, mas não precisa, né? Então, a importância dessa reta passando por esse y igual a 7 aqui. Y igual a 7. Cuidado que você tem que ter, né? É claro que você poderia usar algumas propriedades do quadrado, né? Por exemplo, teve um aluno em sala que pensou nisso, né? Ele pensou no quadrado e aí imaginou o seguinte: ora, se eu tenho a diagonal do quadrado, o que é o caso, né? Eu poderia calcular aquela distância ali entre os pontos A e C, e em função dessa diagonal, eu calcular o lado do quadrado. Então, olha a ideia do aluno. Ela não é uma solução errada, tá? Mas é uma solução trabalhosa. Por quê? O que ele imaginou? Ora, se eu tenho a distância entre A e C, eu consigo, usando uma relação entre o lado do quadrado e essa diagonal, obter o lado do quadrado. E aí, qual a ideia dele? Eu escrevo uma equação usando a fórmula da distância para o ponto C e digo que a distância do ponto C até o ponto B e D, que são pontos que me interessam, é igual ao lado que nós obtivemos usando essa equação, que nada mais é do que você escrever que que D, né, é igual a L raiz de 2. D é igual a L raiz de 2. E daqui você tira o lado. Eu faço a mesma coisa para o ponto A, ou seja, do ponto A até o ponto B e o ponto D. Eu escrevo uma nova equação usando essa mesma informação. E aí eu faço a interseção dessas duas equações. Na prática, o que ele escreveu foi a equação da circunferência de centro A e raio L. E na outra ponta, a circunferência de centro em C e raio L também. Tá? E aí, na interseção, você encontra os dois pontos que nos faltam, que são os pontos B e D. Vai gerar duas equações não triviais, em que você vai ter bastante trabalho braçal, algébrico e manipulação aí das equações para poder chegar nas coordenadas dos pontos B e D. Agora, repara, o que você pode perceber aqui que vai te economizar muito trabalho. Ora, se nesse quadrado aqui, né, observando questões importantes aqui nesse quadrado para poder levar para a nossa solução. O que eu posso perceber? Ora, a partir desse ponto, né, que é o ponto de encontro dessas diagonais, tá? Aqui, ó. O ângulo formado por essas diagonais aqui é um ângulo de 90 graus. Ora, é claro que aqui vai estar com uma outra orientação, mas vale a análise. Olha,
A, B, C e D, o que acontece a partir desse ponto de encontro das diagonais? Ora, a distância, né, ou o caminho que eu preciso percorrer para sair desse centro e ponto de encontro das diagonais para o ponto A, tá, o mesmo caminho, né, que eu preciso fazer para chegar no ponto C. Tá certo? Então eu consigo olhar isso aqui nesse meu desenho. Ora, eu estou no ponto M, repara, esse ponto M aqui, ó, eu estou aqui. Ou seja, qual o esforço, né, e qual o deslocamento que eu tenho para sair desse ponto e chegar, como fiz ali no outro desenho, nos pontos A e C. Ora, do ponto M eu desço para cá e do ponto M eu subo para cá para chegar no C. Tá certo? Eu sei exatamente o tamanho dessas medidas, né? Tendo em vista que eu conheço as coordenadas do ponto M. Ou seja, o ponto M é um ponto de coordenadas 2, 7. Então a distância dele para o C é 2, que é 9 menos 7, e a distância dele para o A é 2 também, que é 7 menos 5. Tá? A simples diferença dos valores de Y. Ora, esse deslocamento é o mesmo deslocamento que eu preciso fazer desse centro para chegar no ponto B e para chegar também no ponto D. Então, para achar esses pontos, né, basta você imaginar o deslocamento para cá, para a esquerda, desse tamanho, que é igual a 2, e esse mesmo deslocamento aqui para a direita para encontrar o vértice D, tá certo? Então, o meu vértice B está aqui, à esquerda, e o meu vértice D aqui à direita. Vou registrar acima, tá? Aqui, assim. Então, como fica? O Y eu já sei que é 7, ou seja, o D, ele tem o x do ponto M mais 2. Então, vai ficar 2 mais 2, 4, e Y igual a 7. E o ponto B é 2 menos 2, é o ponto de coordenadas 0, 0, 7. Ok? Então, apenas para fins de registro, né, do término da questão, ou seja, o ponto B é o ponto de coordenadas 0, 7, e o ponto D, o ponto de coordenadas 4, 7. Né? Como a gente já tinha antecipado desde o início do problema, ambos estariam em cima dessa reta y igual a 7. Tá certo? Então, está aí a resposta. A construção desse quadrado, tá? Eu vou fazer no GeoGebra para você poder acompanhar, tá? Mas vou deixar ela aqui também, só para você ter aí em mãos, tá bom? Então, no GeoGebra, vamos ver como ficaria isso? Cadê ele? Aqui, ó. Olha lá. Então, já estão aí os pontos A e C. Me restam aqui representar, né, os pontos B e D. Ó, ponto. Então, eu venho aqui, represento o ponto 0, 7 e aqui o ponto de coordenadas 4, 7. E aí eu posso me valer aqui da ferramenta segmento, né? E aí venho traçando aqui, ó, de A para B, de B para C, de C para D e de D para A. Tá bom? Lembrando que esse ponto B aqui, ó, é o ponto de coordenadas 0, 7 e o ponto D, 4, 7, como nós já registramos, né? Na outra tela, a tela do nosso quadro. Tá bom? Então, é uma boa ferramenta, recomendo que você use e abuse do GeoGebra. Tá bom? Então, assim ficou a nossa solução. Pontos B e D, coordenadas 0, 7, 4, 7. E lembrando a você que se é a primeira vez que você passa aqui pelo canal,
sugerir a você que você se inscreva no canal e recomende, né, para algum amigo, algum familiar que você sabe que está estudando e precisando de um apoio em matemática. Nós estamos apenas começando esse trabalho de colocar aqui no canal Matemática de Pai para Filho, tanto a apresentação da parte conceitual, da parte teórica, da apresentação de fórmulas, como também a resolução de exercícios, como fizemos agora aqui, colocando vídeos tratando dos exercícios que aplicam as fórmulas que aprendemos quando estudamos o ponto médio na geometria analítica. Tá bom? Sugiro a você também que você ative o seu sininho aí para que todo vídeo novo que a gente colocar no canal você poder receber em primeira mão a informação de que tem coisa nova para você estudar. Tá bom, pessoal? Então, um forte abraço, bons estudos e prossigam na missão. Um forte abraço. Tchau, tchau.